Essa aula aqui que estava difícil de sair, né? Que a gente cancelou 2 vezes, mas por diversos motivos. E é uma aula, talvez seja a primeira aula de uma aplicação prática da linha junguiana. Agora uma lâmpada resolveu parar de funcionar. De um conceito junguiano. E eu vou tentar mostrar mais ou menos como a gente aplica isso. Primeiro tem a parte teórica, que é um pouquinho grande, mas depois a gente fala sobre a aplicação desse conceito. Essa aula vai falar sobre o mito do herói. O mito do herói é um arquétipo, o herói é um arquétipo, é algo que está presente em todas as civilizações, todo ser humano tem esse desenrolar na sua psique. Sempre há um herói, ou como referência, sempre há um ato heróico, sempre há alguma condição de heroísmo. A primeira vez que a gente ouviu falar disso nesse curso foi na história do dragão. Então, para a pessoa que empreende essa luta contra o dragão da Grande Mãe, ela entende como um ato heróico. Então, é uma libertação, é uma passagem bastante heróica. Eu vou explicar isso mais para frente. A primeira pessoa que eu trouxe aqui é o James Hollis, no livro sobre a sombra de Saturno. Ele fala o seguinte, ao menos a parte que nos interessa, né? O herói arquetípico está presente em todos nós. Trata-se da capacidade inerente de mobilizarmos as energias que servem à vida, de destruirmos os demônios do desespero e da depressão. A personificação desse arquétipo pouco tem a ver com as proezas externas, não são os atos heróicos externos. Pelo contrário, ele se manifesta quando reunimos energia para enfrentar o medo, a dor e a atração regressiva ao útero. A psique sempre nos estimula a sermos alguma coisa, e esta é uma tarefa heróica que aguarda a nossa resposta. Então, acho que esse é o melhor resumo, inclusive, dessa aula, apesar de ser o início, ela já diz tudo, depois a gente volta para isso aqui. O ciclo heróico retrata uma saga que objetiva a conquista de um bem, de uma finalidade que ultrapassa as ações do cotidiano, à procura de soluções que o ser humano comum não consegue alcançar. O herói é frequentemente protegido por deuses favoráveis e atacado por deuses hostis. Essa saga do herói, e a gente vai ver isso um pouco mais para frente, né? Daqui a pouco eu vou pedir para a Cris mostrar esse ciclo. Aliás, se quiser mostrar agora, pode mostrar. Peraí. Então, essa saga do herói, você precisa- a gente vai Peraí, compartilhar. tem que colocar share. Isso. Tá. Vocês estão vendo essa imagem? Tem. Então, nessa imagem, eu vou ter que chegar um pouquinho mais perto, porque eu também preciso ver. A jornada do herói começa bem nessa parte de cima, onde está ali o mundo comum. Então, esse é o status quo, esse é onde o herói começa a se apresentar. Ele é chamado a uma aventura, então aparece alguma coisa. Essa é a descrição Essa é uma das descrições do ciclo heróico, depois a gente vai chegar na linha junguiana, mas essa é uma que funciona bem. Então, o herói é chamado a uma aventura, né, alguma coisa se apresenta, ele sempre recusa esse chamado, ele não quer entrar naquela briga, ele não quer atender a um chamado que vai mudar completamente o mundo dele, mas com algum tempo ele acaba sendo atraído a essa jornada e ele precisa passar por ela, ele precisa passar por esse ciclo. Logo após a recusa do chamado, ele encontra um mentor, arquetipicamente é o velho sábio, eventualmente a velha sábia, que vai dar novos instrumentos, pode ser uma ajuda sobrenatural também, vai dar novos instrumentos para que ele tenha coragem de fazer aquilo que ele se recusava, a começar essa jornada do herói. Ele passa pelo primeiro limiar, quer dizer, a partir de onde ele não pode mais voltar, ele já tem um instrumento desses sábios anteriores, ele já tem um novo poder, e ali ele começa
a jornada dele. Passando desse primeiro limiar, ele encontra aliados, passa por testes, também encontra os primeiros inimigos, até que ele se aproxima desse... Chegou. Oi? Ah, não é o seu. É que tem um cursor aqui no meio atrapalhando, mas é o meu mesmo. Então, ele chega a essa caverna oculta, esse local onde a jornada heróica o leva. É um local que ninguém conhece, só os inimigos estão ali, porque esse é o local dessa batalha final, onde ele realmente vai se provar como herói. Então ele passa por essa provação suprema, essa grande batalha, essa batalha que ele acha que não é capaz de ganhar, de vencer, e vence. Vencida essa batalha, ele recebe a recompensa e começa o caminho de volta. Nesse caminho de volta, ele se refaz, né? Há um processo de ressurreição, usando mitos como de Cristo, ou história de Cristo, ou outros grandes heróis, eles se curam dessa batalha, e voltam com algo novo para trazer para o seu mundo. A gente colocou Elixir aqui, mas é como se fosse uma poção maravilhosa, mas é um novo conceito, é um novo valor, eventualmente uma nova religião, é uma nova vida, um novo conjunto de valores que muda aquela sociedade que ele deixou naquele mundo comum. Então ele vai ser responsável por essa transformação para aquela sociedade. A gente pode usar a própria história de como o ser humano conseguiu fogo, grandes descobertas, mas isso também se opera dentro da psique individual com coisas menores, né, com situações menores. Nós descobrirmos aquilo que nós somos e o que nós temos que fazer também é uma jornada heróica, e a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. O Luke agora está ajudando a Cris aqui, tentando pegar o computador dela. Não pode, cachorrito. Deixa o computador em paz. Bom, a partir dessa fase de desenvolvimento do ego, que é onde o herói aparece, o ser humano começa a se tornar o centro do próprio universo. Mesmo que na prática ele não seja, mas ele se sente assim, é um sentimento psicológico. Aqui estamos falando do início das fases guerreiras da psique. Estas fases nas crianças começam perto dos 3 anos de idade. Na sociedade, começam com as capacidades agrícolas e domesticação de animais. Como a gente vê, cachorro ainda não está funcionando muito bem, mas a gente está tentando. Calma, Luke. Relaxa. Bom, a grandeza da primeira vitória heróica na batalha contra o dragão é tão magnífica que faz com que o homem, pela primeira vez, pudesse se diferenciar da própria natureza. Até aqui, a psique humana fazia com que a pessoa se confundisse com as florestas, com os rios, com as cavernas, com tudo que estava à volta. O ser humano até então não se diferenciava de nada. Ele era parte disso. Na criança é mais ou menos a mesma coisa. Ela ainda está muito dentro daquele sistema urobórico da mãe. Ela faz parte daquela estrutura e ainda não se diferencia dela. Mas o primeiro ato heróico dela faz com que ela se torne guerreira. Então, para a criança começar a pegar as coisas e entender, começar a falar, começar a andar, começar a se deslocar pelo mundo com mais desenvoltura e mais facilidade. Na Vitória original, o herói se separou dos pais primordiais e assim começou a se perceber e a se sentir forte e completo, ao menos em um primeiro momento, pois no momento seguinte a culpa se forma. Um dos resultados dessa jornada heróica também é a culpa. Então, apesar de você ganhar, de você ter uma vitória importante, ganhar um novo conjunto de capacidades, um novo valor, uma nova arma, e a força para ter ganho de um inimigo tão grande,
a culpa por tudo isso volta, porque você já não pode mais ser a mesma coisa. Você também se transforma nessa jornada. O herói é o precursor arquetípico de toda a humanidade. O destino do herói é modelo para todos os que vêm depois. Isso aqui significa o seguinte, por exemplo, se a gente pegar um ato heróico tão grande como o de Cristo, ele formou legiões de cristãos na sequência. Então, todas as pessoas que vieram depois dele, especialmente os cristãos, usam Cristo como referência. Mesmo em outras religiões, ele é referência, né? Os grandes profetas são parecidos nesse sentido, Buda também. Então, bilhões de pessoas que se seguiram a Buda usam Buda como referência e como forma de serem, né? Usam como modelo. Através do heroísmo, o processo de masculinização se cristaliza. Neste ponto, masculino e feminino começam a se diferenciar dos aspectos paternos. Na alegoria da caverna de Platão, o homem que escapou das suas correntes na caverna e de lá saiu para descobrir o novo mundo, retornou para contar àquela sociedade as maravilhas descobertas, mudando definitivamente todos os valores recebidos dos seus pais. Nesse ponto da caverna de Platão, há um aspecto social que não faz exatamente parte do ato heróico, mas é essa recusa da sociedade. Um dos destinos nos grandes atos heróicos é a morte, né? Não há, como a mudança é muito grande, o próprio herói não pode fazer parte daquilo que ele ajudou a mudar. A sociedade, como no mito da caverna de Platão, as pessoas que receberam de novo quem escapou da caverna acabaram matando a pessoa que voltou para contar aquelas coisas, por não acreditarem, por não entenderem, mas com o próprio ato desumano deles, eles tiveram força suficiente para entender aquilo que o herói falava e saírem da caverna. Então também é uma outra forma do herói funcionar. Ele também se sacrifica como se os pais duplos no mito do herói, os heróis antigos sempre têm um pai e uma mãe humanos e um pai e uma mãe divinos, ou ao menos não humanos. E o exemplo é de Cristo. Então era a Virgem Maria com Deus diretamente. Então havia um pai não humano, ele também teve um pai humano. O Superman, né? Ele veio de outro planeta. É, Superman tinha pais kryptonianos, mesmo que ele não conhecesse, mas tinha pais na Terra também, né? Então ele tinha esse sistema de duplo pai. Na tragédia de Sófocles, Édipo Rei, sem saber que Jocasta, sua mãe, se casa com ela após assassinar o próprio pai Laio. Inconsciente do parentesco entre ambos. Ao descobrir a verdade, ele segue a si mesmo, enquanto a mãe se suicida. Quer dizer, que... Vai ter uma aula sobre... vai ter uma aula sobre Édipo, eu não vou adiantar muita coisa, porque senão estraga esse caso. Que essa aula sobre Édipo vai ser inteira sobre Édipo, aí a gente vai explicar essa história melhor, vai ser mais legal. O sistema matriarcal dificulta o surgimento de grupos masculinos, uma vez que os homens são obrigados a casar fora da tribo, fazendo com que sempre sejam tidos como visitantes de fora nas tribos em que são recebidos. A gente está falando aqui de um ponto da civilização onde o ser humano ainda não tinha se desenvolvido o suficiente para ultrapassar esse sistema tribal. E na maior parte dessas tribos era um sistema matriarcal, e esse sistema matriarcal normalmente impunha esse valor, quer dizer, os jovens se casavam em outras tribos, então as tribos recebiam novos homens, mais fracos, mas recebiam novos homens que não faziam exatamente parte daquela tribo. Essas características acabaram por produzir os grupos e ligas masculinos, que mais para frente virariam cidades e estados. Essa história da formação, à medida que esse grupo de homens estrangeiros nas tribos se uniam e formavam pequenos grupos, ou para caçar, ou até para se defender, ou para qualquer outra coisa, eles começavam a montar as estruturas que mais para frente acabariam se tornando cidades e estados, e na realidade é cidade e estado, mas também cidade e estado, quer dizer, cidades que se autogeriam
e eram cidades completas em si mesmos. Essas primeiras cidades que existiram, provavelmente há mais de 15 mil anos ou algo Mas a parecido. gente viu algo parecido naquele filme O Assassino da Lua das Flores, que conta a história do Os povo Osage. Osage, né? Para quem viu o filme é interessante. Nesse filme, que é um filme Conta a história gigantesco, real. muito bom, mas é melhor assistir como seriado, porque ele é super, hiper longo. Chama Assassino da Da Lua Lua das das Flores, Flores. que conta a história de uma tribo indígena americana que foi, bom, eu não posso contar muito, mas de qualquer jeito, ela foi expulsa da região dela diversas vezes, mas acabou tirando a sorte grande, ao menos no aspecto financeiro, e ali mostra as mulheres se casando com estrangeiros, sempre Com homens que homens vinham de brancos. fora, né? Na maior parte homens brancos, que formaram uma espécie de liga que não era exatamente em prol de uma cidade-estado, mas que criaram um monte de problemas. O filme é bem interessante, é que eu não quero adiantar, mas é, nesses grupos, nesses grupos masculinos, o caráter principal é a amizade, ao invés da rivalidade, que é um caráter importante entre irmãos, né? As duas coisas, a amizade e a rivalidade, mas entre irmãos há muita rivalidade. Nesses grupos de homens estrangeiros, a amizade era o que determinava a formação do grupo. O nascimento da masculinidade através da autodescoberta ocorre nos grupos de jovens. Bom, aqui a gente já vai passar por uma outra parte. Esses jovens acabavam se casando muito cedo, então eles tinham eles precisavam se entender melhor através desses grupos. Então eles usavam o grupo como referência para como eles deveriam se portar, até para entender o que seria o ato heróico para aquele grupo, para aquele grupo humano. É, então, vamos lá. O herói redentor é órfão, e tem pai ou mãe divinos, eventualmente pai e mãe divinos, ou ao menos alienígenas, né? Sobrenatural. A mãe é a própria deusa ou uma noiva de Deus. Então, esse herói redentor a gente está falando mais especificamente sobre Cristo, mas não é só Cristo o herói redentor. Há outros heróis nesse sentido. A mãe do herói tende a ser virgem, mas no sentido antigo do termo, que a Cris já falou aqui muito bem. Mas pode Essa é uma reforçar. mulher que não pertence a nenhum homem. Não é o sentido de não ter tido relações sexuais, mas é uma mulher que funciona por si mesma, né? Que se autogerencia. Ela não depende de um homem, não pertence a um homem. Até porque nessas fases a ideia é de pertencimento. Mesmo que nos dias atuais a gente não tenha resolvido bem essa questão, para a nossa própria civilização é algo relativamente novo. Até o Código Civil de 1916? 1910, não, mais, O mais. antigo era de 1916, o anterior. As mulheres, especialmente casadas, dependiam completamente da assinatura dos homens para ter conta bancária, para fazer qualquer coisa. Então, ainda havia esse conceito de pertencimento até boa parte do século passado, do século XX. O mais importante no mito do herói é que seu nascimento deve ser diferente, sobre-humano ou ao menos inumano. A própria mãe fica assombrada por dar luz a algo tão incomum. Aqui também a própria questão do nascimento de Cristo. Esse ato heróico é um ato heróico de característica especial. Esses são atos heróicos mais raros, né? A história do Buda, do Siddhartha Gautama, também é parecida. Não podemos entender a história antiga do ponto de vista patriarcal, tendo em vista que a mesma operou em estados patriarcais. E essa é uma dificuldade muito grande para as linhas não psicanalíticas. Você olha com os valores atuais. É, mas essas eram tribos e estruturas matriarcais que precisavam ser entendidas como tal. Em várias situações, o herói nasce com um gêmeo. Eu dou alguns exemplos aqui, como os gêmeos Dióscuros, Castor e Pólux, que são o nome das estrelas. A mãe concebeu um filho imortal, filho de Zeus, e um outro mortal, filho de Tíndaro, na mesma noite.
Em uma das versões, Zeus teria se apresentado como um ganso e seduzido a esposa do rei de Esparta, Leda. Aqui ele teria tido filhos imortais, ela teria tido filhos imortais, o filho imortal em um ovo. Helena de Troia também teria nascido dessa forma. Isso se repete em Héracles e seu irmão gêmeo mortal, filho de Anfitrião. Também no caso de Teseu, sua mãe impregnada por Poseidon e o rei Egeu na mesma noite. Outros exemplos, Perseu, Íon e Rômulo, formadores da Itália, Buda, Carna, Zoroastro. Em todos esses casos havia um gêmeo, um gêmeo humano e um gêmeo semideus ou algo parecido. A iniciação na sociedade dos homens sempre é relacionada com um teste de fortalecimento e superação. Esse fato se deve à necessidade do nascimento da masculinidade superior da consciência. É a ideia de que o homem precisa, o menino ou o jovem, precisa ser capaz de ultrapassar um determinado limite, um determinado conjunto de valores para se tornar algo em consciência superior, algo que possa levar essa sociedade para algo mais adiante. Os rituais de passagem visam a identificação de um novo membro da sociedade como alguém responsável, capaz de deter seus instintos básicos e, portanto, iniciado no conjunto de regras e mistérios daquele grupo de homens. Neste ponto do desenvolvimento nasce o espírito masculino na consciência. Essa parte é importante. Os aspectos masculinos da psique seguem normalmente instintos que, se não forem controlados, ou se o homem não for capaz de controlá-los, ele destrói muita coisa. Destrói a própria tribo, mata pessoas, faz um estrago muito grande. Esses instintos têm que ser controlados até em batalha. Mesmo em batalha, ele não pode perder digamos, certo conjunto de regras que é razoável para aquela sociedade. Moisés, nas batalhas dos israelitas, ele exigia que bom, normalmente eles matavam e dizimavam completamente a tribo inimiga, inclusive animais. Só que para se recuperar desse estrago que eles tinham feito, eram 7 dias sem contato com mais ninguém. Cada um dos soldados tinha que se isolar em algum canto e não conversar com mais ninguém, não fazer mais nada para que ele pudesse voltar à tribo limpo ou purgado dos atos que ele tinha cometido. Até hoje a polícia tem isso, quando um policial mata alguém em serviço, ele tem que ficar afastado um tempo. Fazendo terapia. Fazendo terapia. Mesmo que ele tenha feito isso digamos, de uma maneira inconteste, que ele tinha que fazer, ele estava defendendo alguém ou qualquer coisa assim, porque o problema é ele simplesmente se perder. Se ele ceder aos instintos, a situação fica muito ruim e ele vai virar um assassino sem controle. Por isso, as polícias em quase todo o mundo afastam os policiais envolvidos em mortes ou em situações desse tipo. O espírito masculino que nasce nessa fase se manifesta em elementos como tesouros ancestrais, leis do coletivo, sacramentos religiosos. Por esta razão, as mulheres são proibidas de participar de tais ritos, e também é o motivo pelo qual elas não podiam participar das cerimônias religiosas. Basicamente, para a psique guerreira, para a psique que entra nos estados guerreiros, o que se espera é que os homens façam esse processo de evolução da sua própria consciência e da consciência do grupo, trazendo um novo conjunto de valores nesse ciclo de ato heróico. E isso acontece, digamos, há milênios na sociedade humana, e agora a gente começa a chegar mais perto de uma fase em que isso muda, em que as mulheres passam a fazer os seus atos heróicos de uma outra forma. O mundo do homem representa as leis e tradições do passado e dos deuses antigos que eram masculinos. E esse é um dos valores do patriarcado. O patriarcado ele olha para trás e tenta manter essas leis e tradições antigas de deuses masculinos. O Deus, a partir de Cristo, passa a ser um Deus que não é necessariamente masculino, apesar de,
na psique coletiva atual, ele ainda ser masculino. Normalmente, quando as pessoas olham para um Deus único, mesmo onipotente, onisciente, elas tendem a dividi-lo em masculino ou feminino, e normalmente masculino, né? Então, digamos, a maior parte das pessoas acaba vendo digamos, um grande pai, mas a psique está evoluindo. Por esses motivos que toda a cultura humana é de caráter masculino. A parcela da mulher é invisível, mas poderosa. O grupo masculino é o local de nascimento do herói, assim como da consciência. A centroversão passa a se manifestar como tendência do grupo. Normalmente, esse tipo de grupo masculino, ele tem uma característica que atrai de volta o membro que tende a escapar. Então, ele escapa, faz o ato heróico, mas sempre volta a esse grupo masculino para mostrar o que foi que ele fez. Digamos, é um grupo que é capaz de entendê-lo. E, ao mesmo tempo, ele consegue trazer um novo valor para esse grupo. Como é um grupo originalmente fraco, ele tem uma tendência a aceitar dos seus membros, digamos, determinados atos heróicos ou determinadas estruturas psíquicas que faz com que eles evoluam. De novo, nesse filme que a gente está falando, né, os assassinatos da Lua das É o Flores. assassino da Lua das Flores. O assassino da Lua das Flores. Eles mostram que a hora que os índios começam a ficar com medo, eles compram lâmpadas, isso no início do século XX, eles compram lâmpadas para iluminar suas casas, especialmente a rua, para garantir que o assassino não estaria ali, né? Então, se eles não aceitavam essa tecnologia, passaram a aceitar imediatamente quando a situação piorou. A fórmula sagrada, eu e o Pai somos um, sempre existe entre o ego e o transpessoal que se apresenta a ele, sendo animal, espírito, pai ou qualquer outra forma. O coletivo masculino é a fonte de todos os tabus, leis e instituições que se destinam a dissolver o domínio do Ouroboros da Grande Mãe. Até que o herói se identifique com o céu, não poderá iniciar sua luta contra o dragão, pois só assim conseguirá os poderes necessários para sua empreitada. Luke. Ixi, agora ele tá atacando o computador dele. Vencido a sua batalha, o herói é considerado libertador, salvador, inovador e portador da sabedoria e cultura. Jung defende o conceito de duplo nascimento do herói. O destino do herói sempre envolve o incremento da consciência do ego e se propaga como modelo por toda a sociedade, como a gente já tinha falado antes. Quer dizer, toda vez que o ato heróico é bem sucedido, ele se torna um modelo, ele se torna um símbolo. Faz parte do arquétipo do herói o assassinato da mãe e do pai e a conquista dos segundos pais, suprapessoais. O assassinato não pelo herói, mas o assassinato da mãe ou do pai, normalmente é uma das formas de atrair o herói para essa jornada. É a vingança, né, que é necessária, mas também é um dos resultados dessa luta contra o dragão. Agora eu vou trazer um pouquinho do Campbell. Ele fala, eu achei uma frase legal, um texto legal. Ele diz o seguinte: além disso, não precisaremos correr sozinhos os riscos da aventura, pois os heróis de todos os tempos a enfrentaram antes de nós. O labirinto é conhecido em toda a sua extensão. Temos apenas que seguir a trilha do herói. E lá onde temíamos encontrar algo abominável, encontraremos um Deus. E lá onde esperávamos matar alguém, mataremos a nós mesmos. Onde imaginávamos viajar para longe, iremos ter ao centro da nossa própria existência. E lá onde pensávamos estar sós, estaremos na companhia do mundo todo. O Campbell, poético aqui, ele defende que a humanidade pode, através do ciclo do herói e do reconhecimento dos grandes atos heróicos anteriores, entender a si mesmo e melhorar a si mesmo.
Essa descrição, esse texto, é praticamente a história da terapia. Nós vamos a um labirinto imaginar encontrar algo muito ruim, mas vamos encontrar algo muito bom, né? Mesmo que a gente tenha que empreender essa luta contra o que é ruim. A ideia de que matar a si mesmo é a ideia de viver para algo maior, de viver por algo maior, matar algo que não que nos definia até então, mas não nos define mais na sequência. E a ideia de que essa sensação de solidão, essa sensação de estarmos sós, ela só se desfaz a partir do momento que o ato heróico, que o ciclo heróico é empreendido. Ali você passa a pertencer ao todo. O herói é alguém que deu a vida, a própria vida, por algo maior que si mesmo. Uma questão interessante, eu acho que isso ainda não é de nenhum desses autores, acho que o Campbell um pouco, ele começa a mostrar isso, mas a ideia é que se no ato heróico é necessário que o herói morra, tem que haver uma solução, especialmente à medida que a vida das pessoas é muito mais longa e a gente acaba passando por esses ciclos muito mais do que uma vez. E normalmente a solução é essa divisão do herói em múltiplos heróis. Então, os atos heróicos são menores, mas o conjunto de atos heróicos é maior. Eu acho que a gente está passando, de certa forma, na sociedade atual, por algo muito parecido. Quer dizer, os valores estão mudando muito rápido. As tecnologias que estão surgindo, as formas como a sociedade se apresenta, a forma como as pessoas se unem, se conhecem e acabam comunicando aquilo que são, estão atingindo patamares incríveis, que há poucos anos era inimaginável, e parece que vai ser ainda mais daqui a pouco. Pois em determinadas batalhas que são estranhas, né? Não é exatamente uma batalha heróica, mas é uma guerra, por exemplo, a guerra do trânsito. É uma guerra que pode, em poucos anos, simplesmente deixar de existir, à medida que os carros autodirigidos vão devolver ao ser humano essas batalhas para dentro de si mesmos. Então, você não pode mais sair no trânsito para encontrar um inimigo, para brigar com o motoqueiro, para bater o carro. Você vai ter que fazer isso dentro de você mesmo. Esse motoqueiro que está do lado de fora, ou esse inimigo no trânsito, agora é seu, para que você lide com ele. Então, a ética do ser humano, especialmente em relação a si mesmo, vai ter que evoluir muito rápido. Esses valores têm que evoluir. Por exemplo, a inteligência artificial nos obriga a perguntar, nós precisamos fazer perguntas melhores. E essas perguntas vão trazer atos heróicos e ciclos heróicos muito grandes. Inclusive, um dos grandes medos da humanidade são os instintos libertos com a própria inteligência artificial, quer dizer, que ela simplesmente resolva acabar com a gente e destruir o ser humano de uma vez só. Mas isso é uma questão nossa. Quem sempre teve a capacidade, ou ao menos há muitas décadas, tem a capacidade de se autodestruir, somos nós mesmos, e a gente vive de novo isso com Putin agora, se ele perder a guerra. Imagina-se que ele vai usar armas nucleares e ali uma grande guerra nuclear surgiria. As forças, né, da psique atual, por exemplo, Israel e Gaza e outros conflitos, como a China querendo, ameaçando invadir Taiwan. Normalmente a China faz essas ameaças quando acontece alguma outra coisa dentro da própria China. Então é uma política de bode expiatório de um inimigo externo, né? Isso é normal na política, e Maquiavel já falava sobre isso, uma característica do príncipe. Quando não dá para colocar a culpa em ninguém dentro do seu próprio país, arrume um inimigo externo que você resolve a maior parte dos seus problemas. O ato heróico ele pode ser uma proeza física, um ato de coragem em batalha ou salvar uma vida. Pode ser uma proeza espiritual. O herói aprende a lidar com o nível superior da vida espiritual e volta com uma mensagem. De novo, Cristo, Buda, são os melhores exemplos. A jornada do herói consiste em abandonar determinadas condições, encontrar a fonte de uma nova vida e conduzir-se em uma direção mais rica e madura. O primeiro ato heróico é o nascimento,
é a transformação de um ser aquático em um mamífero bípede. Também é um ato heróico da mãe, que é parir, né, dar à luz. Eu coloquei aqui um exemplo asteca, onde o céu dos guerreiros mortos em batalha é o mesmo das mães mortas em trabalho de parto. Os astecas, os vikings, tinham meio que céus específicos, né, para determinadas questões. E os grandes guerreiros astecas ficavam no mesmo céu que as mães mortas no trabalho de parto, que devia ser algo bem mais comum. Provações e revelações formam consciência. Um exemplo aqui é Prometeu, que roubou do fogo e separou o homem dos animais. Quer dizer, os animais não tinham fogo, podiam até ver fogo e tinham medo dele, mas o homem passou a dominar o fogo e a saber como fazê-lo de novo. Um herói interessante foi Dom Quixote, que foi o último herói da Idade Média. Ali uma visão mecanicista com os grandes moinhos, o início das atividades industriais. E por outro lado, as respostas espirituais não eram mais satisfatórias. E para terminar essa parte, o escritor Thomas Berry diz que tudo é uma questão de história e que, portanto, estamos em dificuldades no momento por estarmos em uma fase entre histórias. Ele defendia isso há uns 40 ou 50 anos e a gente ainda está nessa fase. A história antiga nos dava um norte, nos energizava, acordávamos sabendo o que fazer em seguida. Em especial, podíamos responder às perguntas de nossos filhos. Nada disso funciona hoje e ainda não sabemos qual será a nova história. A Cris vai compartilhar mais uma tela. Qual é o... É o ciclo da vida psíquica. Mas onde está esse? Aqui, tá. Ah, tá aqui. Isso. Aqui. Vou compartilhar. Eu só vai compartilhar essa... Share screen. Ciclo da vida psíquica. Share. Isso. Nesse gráfico, engraçado que você chegou mais perto. Cuidando com o cachorro. Tem um cachorrinho aqui perto, não posso chegar muito mais perto. Essa imagem é uma imagem do Edinger, de 92, mas baseada em Jung. Então, esse ciclo da vida psíquica é o ato heróico dentro da nossa psique. Ela, ao contrário do ato heróico que começava na vida cotidiana, que pode começar em qualquer lugar. Mas a gente pode explicar. Elas não estão te vendo, elas só estão vendo a tela. Ah, é? É. Tá. Vamos lá. Eu tô vendo ele. Eu consigo ouvir e ver também. Não é que a Cris aqui não está vendo aí. Ela está vendo e ouvindo, mas ao vivo. Então, vamos lá. Esse ciclo da vida psíquica é algo que em terapia, em conceituação, ou estudando qualquer questão importante da linha junguiana, a gente acaba levando em consideração. Então, normalmente o terapeuta vai identificar a fase em que a pessoa está, até para tentar entender quais são as fases seguintes. Eu vou começar por cima ali da totalidade original. O termo aqui, bom, ali está escrito totalidade original, inflação, identidade entre o ego e o si mesmo. Ali é como se fosse o início de um ciclo heróico. O ser humano, a psique do ser humano, da pessoa específica, inflaciona, então ela acha que pode tudo, ela acha que pode muito mais do que poderia até então, e começa a empreender uma grande jornada. Essa jornada se identifica por esse ato inflado, o ato heróico. Uma vez feito esse ato heróico, normalmente vem uma rejeição. Essa rejeição é externa, mas também é interna, porque é uma rejeição projetiva. Então, a pessoa, se ela ganhou uma eleição, por exemplo, e aí começam a aparecer as rejeições pós-eleição, dela própria e do mundo ao redor dela, quer dizer, de todas as pessoas que não votaram, de todas as pessoas que votaram contra.
Só estou usando exemplo de eleição, mas isso pode acontecer em qualquer outra coisa. Eventualmente comprar um carro caro, uma casa cara, depois vem as contas, depois vem uma série de outros problemas. Então, tudo que para a pessoa aparentemente a leve a uma posição mais adiante do que ela estava. Cometido o ato heróico, feito o ato heróico, a rejeição é a fase que se segue. A pessoa alienada de si mesma, alienado do si mesmo, ela se sente desmembrada, se sente ferida, porque ela tinha aquilo que ela queria, mas foi rejeitada por si mesma e rejeitada pelos outros. Essa fase de alienação é uma fase em que a pessoa normalmente não se relaciona mais com a sociedade ou com as pessoas que se relacionavam, ela culpa o mundo, culpa as estruturas pela falha embutida nesse ato heróico. Aí vem uma fase bastante interessante para a terapia, que é essa fase do arrependimento, da humildade, da metanoia. É uma atitude em que a pessoa sacrifica aquele conjunto de valores que a levou ao ato heróico, sacrifica uma parte de si mesma, integra, se reintegra até chegar à aceitação, na aceitação de si mesmo, a aceitação daquilo que daquele ato heróico ela pôde trazer como uma nova ferramenta, como um novo valor, como um novo conhecimento, às vezes uma nova religião ou qualquer outra coisa nesse sentido. Na aceitação ela se religa a ela própria, e aí ela começa a ficar complacente e começa a inflar de novo. Quer dizer, o louco está atacando a Cris de novo. Ela começa a ficar complacente, começa a se fragilizar de novo, prestes a ser inflacionada. Aqui tem duas definições de inflação: inflação passiva, que é uma inflação em que ela é objeto dessa inflação, ainda não é dela, mas até que ela começa a se entender como algo realmente importante, e aí é uma inflação ativa em que ela começa de novo o ciclo. Esse ciclo, apesar de apresentado de uma outra forma, ele também é o ciclo do herói. Ele é a mesma coisa com uma linguagem diferente, eventualmente empregado de uma outra forma, mas é assim que a psique humana funciona. E agora, para uma quantidade muito maior de seres humanos e com muito mais ferramentas, a gente passa por esse ciclo mais de uma vez, né? Passa por esse ciclo diversas vezes durante a vida. Para os seres humanos antigos, isso era muito mais raro, porque ele seguia o conjunto de valores daquela sociedade quase até o final. Muitas vezes eram necessárias várias gerações para mudar alguma coisa. Agora a gente muda na mesma geração, muitas vezes. Então, esse é um instrumento importante. Os junguianos meio que passam por cima, mas muitos junguianos passam por cima, mas ainda assim é um dos principais instrumentos teóricos aprendidos através dessa jornada do herói, de como lidar com essas diversas fases do desenvolvimento psicanalítico, durante a psicanálise. Então, que essa forma do Edinger é uma forma publicada em 1992. Então, não é realmente algo muito antigo, né? São sempre estruturas, essa concepção psicológica é toda nova, né? Como que a gente vive hoje também é novo. Hoje a gente tem o mundo das startups, né? Então, parece que todo mundo precisa ter uma startup e entregar a vida nessa startup em prol de uma quantidade ilimitada de recursos. O problema é que a quantidade ilimitada de recursos vai trazer uma rejeição na sequência. A pessoa vai se ver com aquele dinheiro todo sem saber o que fazer, vem alienação, a pessoa se deprime violentamente até que ela passe a aceitar aquilo que ela de fato deve fazer, o que ela de fato deve ser. E nesse processo de aceitação ela se prepara para a próxima inflação, para o próximo ato heróico, para a próxima estrutura. E é isso aí. Alguma coisa
Abre para perguntas É, agora. agora a gente abre para perguntas. Eu vou pegar uma água enquanto isso, mas podem falar. Cris? Meninas, vocês não têm dúvidas? Vamos lá. Hoje em dia a gente fala muito de anti-herói também, né? Ele assumiu esse papel do herói, é isso? Esse ciclo entra na parte do inflação. Um anti-herói seria essa parte da inflação maior? Eu não entendi. Eu acho que essa figura é uma espécie de... O ciclo heróico está ali, mas você passa a usar uma espécie de anti-ato heróico. É a fase da negação. É a fase em que a pessoa alienada ainda não se humilhou. Ela simplesmente se prende a um conjunto de valores antigos, já que o ato heróico trouxe pouca inovação ainda para ela, ou para ela, ou para o mundo dela, mas ela está numa estrutura. Bom, em todo ato heróico há um inimigo da luta. Normalmente não. É o vilão, né? Esse vilão sempre ele é o anti-herói no sentido de que ele defende o que existia, ele defende o conjunto de valores antigos. Mesmo que aquele conjunto esteja falindo, ele vai se apegar àquilo e vai ficar preso àquele conjunto, mesmo com um novo conjunto de valores surgindo. O Putin é um exemplo deles, né? O Putin está na Segunda Guerra Mundial. Para ele, a Segunda Guerra Mundial não acabou. Ele quer retornar à União Soviética. De certa forma, não. De todas as formas, o anti-herói é aquele que é atraído por o útero novamente. Aquela atração. Ele quer criar a mãe de novo e quer voltar a ser filho da grande mãe União Soviética. Então, ele cria e arrasta uma parte da humanidade inteira. Por outro lado, a gente nunca viu o Ocidente se unir da forma como se uniu. Normalmente, pequenos estados, quando eram invadidos por grandes estados, ninguém ligava muito, deixava passar, fingia que não estava nem aí e não fazia, especialmente depois das capacidades nucleares do ser humano, você deixava acontecer. E assim a União Soviética fez com todos aqueles países e com todos aqueles povos, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi pegando todo mundo, falava: você é meu, vem cá. Colocava para dentro da cortina de ferro e passava a controlar a vida daquelas pessoas. Essa estrutura do anti-herói é uma estrutura, por incrível que pareça, mais comum do que a própria estrutura do herói, e é uma estrutura que cria as forças necessárias para que os heróis apareçam. Então, e esses heróis, eles podem não ter nome exatamente, mas eles têm um conjunto de valores que precisa ser defendido. Uma nova... a gente não sabe, por exemplo, a Ucrânia, do jeito que a gente conhecia, não vai existir mais. Mas, em compensação, os valores ucranianos dessa luta contra um grande inimigo vão existir por milênios, provavelmente. A gente vai ter isso durante muito tempo. Muito provavelmente mostrando que isso não é mais possível, que você realmente não pode mais atacar os mais fracos agora, porque o resto do mundo se une em volta desse tipo de valor e aí acaba produzindo algo realmente novo. Tudo bem, a gente tem confusões com a China, tem uma série de coisas nessa história. A China é o anti-herói de parte do mundo, mas ela também é o herói dessas populações locais. Ela especialmente desde a década de 90 para cá, ela conseguiu tirar 700, 800 milhões de pessoas de 400, 500 anos para trás. Então, essas pessoas passaram a viver no mundo moderno, muitas delas ricas até, baseado num ato heróico que agora se esgotou. E agora um novo conjunto de valores vai precisar ser encontrado, porque não dá mais para achar que o mundo pode ser consumido sem limites, porque ele já começou a se revoltar, né? Quer dizer, o próprio planeta se revolta contra o ser humano na ideia de que se você continuar tão repetindo aquilo que você faz com tanta força nos últimos 2 séculos, especialmente na Revolução Industrial para cá, não vai funcionar. Um monte de seres humanos vão morrer nessas estruturas. E a China é um dos grandes
anti-heróis dessa estrutura psíquica. Os traficantes em favelas, eles também funcionam como heróis para aquela população local e como anti-heróis para o resto da sociedade. Tendencialmente, o vilão nunca se entende como tal. Ele sempre se entende como herói, mas um herói que tenta manter o que existia. Ele tenta manter os bons costumes, ele tenta manter as leis anteriores, mesmo que as leis anteriores sejam a lei do mais forte, ou seja um patriarcado, ou seja alguma coisa. Todo o islamismo tem essa característica. E ele Isso sempre... é uma espécie de psicopatia? Não é uma psicopatia, mas é um resultado das fases guerreiras da psique humana. É uma fase em que a gente está, ainda vai estar por alguns séculos, até que isso se resolva. Se você for contar, por exemplo, leis de sociedades como a nossa ou sociedades ocidentais, você pode dizer que boa parte dos líderes muçulmanos são psicopatas. O último que morreu agora, ex-presidente do Irã, era o apelido carinhoso dele era o carniceiro de Teherã. Então, nesse sentido, para nós, ele era de fato um psicopata. Quer dizer, a ideia dele era carniceiro porque ele simplesmente mandava matar. Ele resolveu o problema das prisões de Teherã, mandando matar todo mundo. Ele falava, vamos liberar essas prisões aqui, ninguém mais vai ficar preso e está tudo resolvido. Então, ele liquidou todos os dissidentes presos. Normalmente, no Irã, a maior parte são presos políticos. Então, mas é uma psicopatia se considerada, digamos, do ponto de vista do herói. Mas do ponto de vista do vilão, ele não é exatamente um psicopata. Ele faz parte de um sistema para o qual ele é mais fraco. Ele precisa defender aquele conjunto de valores que ele sabe que está sumindo, que sabe que vai ser vencido. Então, o Brasil tem alguns heróis característicos desse tipo, como Macunaíma, que é uma espécie de herói sendo anti-herói. Então, ele era alguém mais fraco que conseguia fazer coisas que ninguém acreditava. De certa forma, se a gente for pegar políticos atuais, eles também têm essa característica. Eles são psicologicamente frágeis e são tomados pelas forças que o cercam. Então, há uma psicopatia num determinado aspecto, mas não é uma questão... É óbvio, se eu for perguntar para um psiquiatra, ele sempre vai achar que sim, que é uma psicopatia, é uma doença que pode ser tratada. Mas, se você for olhar do ponto de vista da sociedade a que ele defende, não, é um conjunto de valores que precisa ser ultrapassado. E essa pessoa cria a resistência necessária para que novos valores surjam. Então, é uma estrutura... no indivíduo, ela apresenta algumas questões, por exemplo, que não se adequariam às sociedades modernas, e aí caracterizadas como psicopatia, mas em sociedade não. É uma característica da fase de desenvolvimento do ser humano. Então, essas estruturas, esse tipo de coisa. Eu estava vendo, por exemplo, uma questão, o porquê da China resolveu fazer carros elétricos, né? Ela sabia que um dia ela não seria mais a fábrica do mundo. Ela precisava encontrar uma forma de atender às necessidades do povo dela e conseguir respirar, mas também ela queria ser algo mais importante no mundo, especialmente numa grande indústria como a automobilística. E a ideia deles foi simplesmente criar uma nova indústria com uma nova tecnologia. Fizeram isso, de fato se tornaram a principal força nos carros elétricos, mas por outro lado estão sofrendo agora com ataques violentos do resto do mundo, falando, olha, vocês não vão mudar o que nós somos hoje. Então, neste aspecto, eles fizeram isso no início dos anos 2000, começaram a investir pesadamente numa tecnologia que já deu errado várias vezes. Os carros elétricos existem antes dos carros a combustão e já não funcionavam. E estão investindo fortemente nessa forma de funcionar, e o resto do mundo agora ataca com toda a força, falando, olha, nós vamos tributar os seus carros, a gente vai tributar as baterias, a gente vai
vai acabar com tudo que vocês fizeram. Vocês têm uma arma nova, essa arma é importante, mas a gente vai ter que dar um jeito de manter o nosso status quo, porque as pessoas precisam de emprego, porque as indústrias centenárias, né, a indústria automobilística mundial é centenária, precisa ser mantida, toda a estrutura precisa ser mantida. Então, no final das contas, a gente vê um anti-herói fazendo um ato heróico e o resto do mundo sendo anti-herói. Então, você tem várias formas de olhar para isso, e são formas que indicam que essas coisas vão se encontrar, um caminho do meio vai existir, né? A gente vai parar de usar petróleo, a gente vai parar de queimar coisas em algum tempo, a gente vai precisar desenvolver fontes de energia muito mais sustentáveis. E é isso que esses heróis começam a determinar. Mas como os motivos deles não são adequados, a China não vai ser o dono dessa tecnologia no final das contas. Essa tecnologia vai ser do ser humano e não só de um país que vai vender todos os carros para todo mundo. A China está com medo de que a indústria dela quebre e provavelmente a indústria dela tem que quebrar. Tem que quebrar para que o mundo evolua de novo. Então, eles fizeram algo fantástico, mas por outro lado é algo fantástico que não pode se manter. Como um filme interessante. O Joseph Campbell escreveu toda a tese dele, os livros dele, O essas Herói coisas de Mil todas. Faces, né? Deixa eu ver se eu acho. Ele é a base da saga Guerra nas Estrelas. Então, essa é uma das grandes histórias dos heróis de todos os tempos. O George Lucas, ele se inspirou na obra, né? O Herói de Mil Faces do Campbell. Eu vou até aqui passar para vocês. O Campbell, através do estudo do herói, do ciclo heróico, do ato heróico, ele chegou a uma linha muito parecida com a própria linha junguiana. Ele encontra algo fantástico nesse conjunto de histórias. E é o que ele fala, os atos heróicos, digamos, o primeiro homem que roubou o fogo, né, que encontrou o fogo, que passou a dominar o fogo, é um ato heróico que digamos, se repete até hoje. A gente não perdeu mais o fogo uma vez conquistado o fogo. Agora, aquele homem, sim. Aquele homem provavelmente deve, até líderes locais devem ter querido pegar o fogo dele e descobrir como foi que ele fazia, que era necessário. Então, ele tinha que, provavelmente não se deu muito bem. Ele deve ter sido um dos grandes heróis que morreu cedo. Então, isso faz parte desse sistema, especialmente nas fases guerreiras. As fases que a gente começa a viver agora, parte do mundo, parte da humanidade, a morte do herói não é mais necessária. Ele pode integrar uma nova sociedade e começar de novo. Ele pode se reencontrar. Para onde a gente está hoje, por exemplo, não seria admissível que Cristo fosse qualquer outra coisa além de Cristo, ou que Buda fosse qualquer outra coisa além de Buda. Então, a hora que eles trouxeram essa novidade para a humanidade, eles também ficaram presos nela. Não dava para ele ser qualquer outra coisa. Depois daquilo, ele não podia trazer os ensinamentos que ele aprendeu, as coisas que ele entendeu e se tornar uma outra coisa. Muito provavelmente, na humanidade, nos próximos séculos, de agora em diante, isso vai ser possível. A gente vai viver muito mais, mas também vai viver transformações muito maiores. Você não precisa mais manter o que você foi e como você foi em tempo integral. Então, um novo ciclo heróico, um novo ato heróico, uma nova rejeição, uma nova humilhação, uma nova aceitação, vão ser possíveis e aceitáveis. A nossa psique precisa estar suficientemente flexível para isso, senão é mortal. Não há como resolver. Mais alguma ideia, Cris? Mal comparando, assim, como se fosse esses ciclos, né? Tanto do mito do herói quanto esse último, é como se fossem rodas da samsara, né? Então, é o Você mesmo ciclo. vai né? Uhum. E não acaba nunca, né? Não. É que O ciclo da inflação e o que humilhação, né? o que Eu acho que os antigos e algumas religiões sugerem é que esse ciclo ele se repete para o espírito, ele se repete para a alma,
mais ele, digamos, ele se limita em cada vida, né? Então, em cada vida encarnada, você só passaria por um grande ciclo desses. E aí faria isso múltiplas vezes em múltiplas encarnações, né? Inclusive, dependendo da linha, a linha indiana faz isso até na própria morte, até desencarnado. Para a linha junguiana, e aí é uma questão teórica, a gente não consegue aprender desencarnado, a gente não consegue gerar consciência na morte, mas a gente faria isso através de múltiplas vidas encarnadas, né? Agora, o que, digamos, um grande ato heróico para a nossa fase da humanidade é fazer isso múltiplas vezes na mesma vida. Então, você vai se reinventar, vai se refazer diversas vezes e vai ser capaz de fazer isso. A própria sociedade vai aceitar isso, provavelmente cada vez mais, né? E a gente vai ter que fazer novas perguntas, entregar novos valores, passar por novas fases completamente. Mas, de fato, todas as religiões antigas têm algo parecido, conceitualmente parecido nesses processos. E eles já intuíram simbolicamente o que... por isso que Neumann, que é o cara que a gente cita bastante, o Erich Neumann, ele usava um conceito de arqueologia psíquica, porque o Jung também fazia isso, mas o Neumann, digamos, fez isso mais força. Mas o Jung, por exemplo, pesquisava as civilizações antigas para entender e tornar mais racional esses conceitos que muitas vezes eram religiosos, eram de outras estruturas, porque ele percebia a repetição disso de diversas formas, e essa repetição eram justamente os ciclos. O Jung também foi um herói nesse sentido, percebendo essa grande novidade. E aí percebendo que isso pode ser implantado no nível mais pessoal, no nível mais íntimo de cada pessoa. Para as civilizações antigas, você tinha aquele conjunto de valores que durava milhares de anos, você não tinha muito como escapar daquilo, você não podia rever aquilo de outras formas, não havia uma liberdade para se fazer isso, só grandes atos heróicos, grandes guerras, grandes novos profetas tinham que nascer para que uma parte daquelas populações se separassem e falassem, não, há uma outra forma de entender isso, há um novo conjunto de valores que de fato são sempre circulares. Por isso que a gente fala, a linha junguiana, em todos os aspectos dela, ela é circular, mas é um círculo que sempre traz um novo conhecimento. Você não começa sempre do mesmo ponto, você sempre começa de um ponto mais acima, é sempre uma espiral. Bom, é uma espiral para ocidentais, é uma espiral superior para ocidentais e inferior para orientais. Para os orientais, você avança à medida que você passa a pertencer ao todo. Para os orientais, você avança para baixo, não para cima, né? Mas eu sou ocidental, então os meus cacuetes de linguagem são todos ocidentais, né? Mas essa é a ideia, quer dizer, o ciclo heróico, o ciclo da vida psíquica, ele é uma espiral ascendente. A gente, todas as vezes, em todas essas fases, a próxima vez que a gente estiver lá, a gente vai lembrar da fase anterior, vai ter aprendido um pouco mais com a fase anterior e vai estar evoluindo constantemente. Tem aquela série que eu já falei aqui mais de uma vez, chama Roda do Tempo. A Patrícia sabe, porque eu já indiquei no grupo. E mostra a ideia da Roda do Tempo é exatamente essa, que a cada 1000 anos, se eu não me engano, né, os eventos Era isso. retornam. Eles defendiam na Roda do Tempo que as grandes batalhas que definiram a civilização anterior vão acontecer de novo com players parecidos, ou por reencarnação, ou por possessão, ou por qualquer coisa parecida, que as batalhas vão acontecer de novo até que elas sejam compreendidas. E de fato é o que a gente defende psicologicamente. À medida que você consegue trazer novos valores para o novo ciclo, você consegue passar por ele de maneira mais íntegra, sem um desmembramento, sem uma destruição tão grande, né? Quando você não está tão apegado aos valores anteriores, você consegue permitir a rejeição, a humilhação, consegue permitir que essas fases passem mais rapidamente, consegue
se integrar, se entregar e se integrar às novas fases e aceitar mais rapidamente. Então, há uma forma desse ciclo ficar menor, né, mais constante e menor, mas o desapego é uma das características necessárias. Então, essa que é o que eles mostram nessa roda do tempo, todos os valores, porque nesse caso são heroínas, né? As heroínas Elas mostram que são as mulheres que fazem girar essa roda do tempo, né? E de fato é o caso, porque no texto eu falo dessa força invisível, né? Da participação das mulheres, porque nessa fase os homens acham que são sempre eles. Então eles trouxeram, eles fizeram inovação, eles trouxeram a consciência, mas em grande parte a consciência para conter a si mesmo, para conter os seus próprios instintos mais primitivos e descontrolados, mais animalescos nesse aspecto. Então, as fases seguintes, as fases mais racionais, as fases mais solares da psique estão começando agora. Estão começando relativamente há pouco tempo. Algumas coisas que eu até já falei antes, por exemplo, a ideia de criança é uma ideia nova. Há menos de 100 anos, a criança era um adulto pequeno, né? Incompetente e pequeno, mas agora não. Agora a criança tem valores e tem aprendizados próprios, ela precisa começar a funcionar de uma outra forma. O sistema educacional não funciona mais para as crianças, então as crianças vão se incomodar com isso, vão receber o diploma e descobrir que não serve para nada, que o que se pede delas é um outro conjunto de valores. E então, digamos, os atos heróicos delas vão acontecer muito cedo e muito rapidamente, porque realmente não dá para ser diferente. Até vendo crianças youtubers, a gente imagina um pouco isso, mas vai ser difícil para quando eles forem adultos. Então, realmente uma nova ética precisa surgir, que vem em algumas aulas a gente vai falar sobre isso. É. E Mas no momento eu não lembro de mais referências. essa é uma história universal. Quando o Campbell fala o herói de mil faces, ele fala que é o mesmo herói com nomes e faces diferentes. É o mesmo ciclo, é a mesma jornada, é a mesma estrutura. Então ele coleciona essas histórias todas para que a gente entenda que de fato é uma repetição. Tudo bem que para Jung os arquétipos estão aí, os complexos estão aí, esse ciclo é sempre natural, então digamos para a Jungiana não é exatamente uma surpresa, porque Campbell foi, mas ele colocou isso de uma maneira muito interessante, né? Ele contou essas histórias de maneira muito interessante. Tem um documentário, na verdade não é uma série de entrevistas com o Campbell, que foi pouco antes dele falecer. Bem interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu passo para elas. É bem legal, porque a gente percebe nele como ele avançou, né? Como ele se tornou uma outra coisa. Tudo bem que a gente não sabia como ele era antes, mas como realmente ele se tornou um ser humano excepcional. E o Campbell tem essa característica. Você vai mandar? Eu estou procurando aqui. Eu lembro de ter visto isso no YouTube, de graça, assim. Tem. Mas acho que é mesmo. Tem mesmo. Eu estou vendo aqui, que aí eu vou passar para vocês. Porque o Campbell, ele até hoje é considerado o maior especialista em mitos no mundo. Até hoje ele é considerado. Ele estudou os mitos todos meio que para equacioná-los, né? Para encontrar essa fórmula, né? De como isso acontecia na humanidade. Eu vou passar aqui para elas. Mas pelo visto ele gostava bastante de história, né? Ou dessas histórias dos mitos, né? Porque ele não parou. Pode. Eu vou passar para elas, mas pode continuar. Deixa eu ver. O que mais? Eu tenho uma coisa que eu já tenho tempo que eu estava pensando em falar com vocês, que é o seguinte, teria possibilidade de vocês compactarem esse material conceitual que vocês leem na aula para que a gente tivesse acesso?
Ou é uma Uhum. coisa complicada? Não, a gente Não. pode passar os textos que a gente escreveu, Isso, que não estão tão compactados assim, eles são para aula, né? São isso, tópicos, isso. mas a gente pode sim. Que dá, que inclusive, lendo ou relendo o texto, dá para vocês perguntarem sobre eles. Fica mais É, fácil. e quando vê a aula gravada, se tiver esse material para acompanhar, é como se desse um norte, assim, fica mais Uhum. tangível conceitos que às vezes são mais, né, É, assim, mais complexos, deu, né, falando por mim, deu a absorver. Quando tem ali a teoria e vocês falando, eu acho que fica mais fluido, sabe? E é numa, muito material interessante, eu tenho curiosidade de ler depois, sabe? Normalmente, esse tipo de aula, né, ela sempre tem uma fase física, né, quando as pessoas estão próximas. E normalmente, próximas fica mais fácil para perguntar, para interromper, para fazer. Eu acho que esse formato digital traz vantagens, né, mas, por exemplo, a aula fica muito mais corrida e, de certa forma, menos participativa, menos dinâmica. Mas dá para a gente usar algum método. Por exemplo, a Cris passa esses textos, Uhum. lembrando que são textos para aula, né? Não são textos, Sim. são textos que nos ajudam a lembrar e organizar, mas que depois a gente pode abrir na aula seguinte para perguntas e questões sobre esse negócio todo. Acho Até que é que eu anotei aqui para uma forma legal. não esquecer de mandar. Né? Como a gente Ah, já fez muito isso, obrigada. o que acontece é que às vezes o que a gente fala não é exatamente o que está escrito ali. Então tem Sim. algumas novas observações, especialmente relacionadas às perguntas, né? Então, mas dá para fazer, vai ficar legal. E aí junta com que eu anoto também coisas, né? É, Então é meio como montar um quebra-cabeça, porque tem muito conceito, né, que assim, numa aula, por exemplo, né, vocês vão falando, e assim, é difícil elaborar ali na hora o que você acha, o que você percebe, pode né, demorar aquilo mais. precisa de uma maturação, de uma leitura de algum texto ou de um livro, né, porque são muitos conceitos, né, contidos num só, digamos, né. É, Então, assim, o é mito do verdade. herói é muito rico, é uma infinidade aquele ciclo ali, se você parar em cada fase. Aí, por exemplo, você falou ali uma coisa que eu fiquei na dúvida, porque você fala no final, deixa eu até olhar a imagem aqui, no final, quando ele retorna com a Elixir Uhum. para o mundo comum, você falou, aí vem a culpa, É. né, dele não conseguir retornar mais, né. Porque pensa o seguinte, quando você traz esse elixir, uma nova poção, um novo valor, não é algo que os outros podem de fato aceitar. Algumas pessoas vão aceitar, digamos, pega o exemplo de Cristo de novo, né? Ele vai pro deserto, some ali, encontra o demônio, né? Encontra Satanás, é tentado, entende realmente o que ele precisa entender e traz essa boa nova. Mas essa boa nova é boa nova para quem o segue, é boa nova para as pessoas que naquele momento foram capazes de entender isso. Mas e para todos os outros? Então é o herói que salva alguns, nunca consegue salvar todos. E E aí isso dá culpa, isso gera culpa essa é nele? uma das características da culpa. A outra culpa é a ideia de quem ele perdeu na própria batalha, né, de quem ele foi deixando para trás, e eventualmente da destruição do próprio inimigo, porque uma das coisas que se perde num ciclo heróico é o inimigo. E o herói entende que em determinado ponto ele só foi herói porque o inimigo estava presente. E a hora que ele destrói o inimigo, a situação não é tão simples, porque aí ele já não é mais o herói. Então há um conjunto de valores em grandes atos heróicos, o herói acaba morrendo quando retorna, porque Entendo. aquela sociedade para a qual ele retornou não é capaz de recebê-lo. Para que aquela sociedade viva, ele precisa se sacrificar. Tudo bem que esse sacrifício em si não é a culpa, mas por o herói, a batalha que ele empreendeu,
normalmente vinha de uma questão psíquica ainda subdesenvolvida que precisava de um novo conjunto de valores. Então, é quase como se ele tivesse movimentado o universo para conseguir entender algo que agora ele entendia que era simples, mas que não era tão simples para ele no início, e ele precisou de tudo aquilo, né? De toda aquela estrutura. E ali ele descobre que muita gente vai demorar e vai, de certa forma, ter que ter os seus próprios ciclos heróicos. eh, de fato, é isso que a gente diz em terapia. Só quem salva alguém é a própria pessoa. Não dá para salvar nenhuma outra pessoa. Então, você traz a boa nova, você traz o elixir, você traz, mas as pessoas não vão entender, não vão aceitar. E ali a parte disso que sobrou é onde a sua culpa se instala. E essa culpa indica um novo ato heróico necessário. Por isso que você precisa estar pronto para uma nova batalha. O mito de Pandora traz essa ideia, né? Naquela obra que a gente leu, Prometeu e Epimeteu. Prometeu e Epimeteu é uma obra bem interessante. Não é fácil de ler, mas ela é muito interessante, bastante simbólica. E uma das personagens é Pandora. Pandora traz uma joia e ela apresenta essa joia à humanidade. E a humanidade não vê valor nisso e descarta. E Pandora, nesse livro, ela é retratada como uma criança, que ela própria não tem ideia da grandeza do que ela faz. E a gente sabe que Pandora é culpada, né, digamos, no nosso entendimento ocidental, ela é culpada por ter trazido as desgraças, né, para a humanidade. A caixa que ela abre... A caixa de Pandora, né? Ela é sempre uma referência daquela que trouxe as desgraças, mas a desgraça para quem não entendeu. Na verdade, Pandora traz algo de um valor inestimável, que a humanidade não compreendeu, e a humanidade entende isso como uma desgraça, como se ela tivesse trazido coisas ruins. Aberto a caixa, ela expôs a humanidade a todos digamos, a todas as dores. Mas isso é porque não se compreendeu. É claro que a gente sabe que toda jornada heróica, ela traz dor. Eu estava até lembrando daquele último filme da série Jogos Vorazes. Teve um recentemente. E a heroína, que é a Katniss, ela perde a irmã. Ela realiza o ato heróico dela, mas ela perde a irmã, é o sacrifício dela. E, como a gente sabe também, o sacrifício não é algo que nós escolhemos, é algo que é necessário, que a nossa psique decide, né? O inconsciente decide e a psique precisa lidar com isso. Mas a jornada heróica, ela nunca é agradável, porque você vai percorrer uma jornada difícil, uma jornada dura, mas que essa jornada ela é necessária para a sua transformação, né? Como a gente fala do mito cristão, a gente sabe que Cristo não teve uma vida nada fácil, né? Ainda morreu de uma forma bem dolorosa. A história do primeiro Buda, que é o Siddhartha Gautama, também. A jornada dele foi extremamente penosa, mas era o que era necessário para ele chegar onde ele chegou. Então, quando as pessoas querem ser heróis ou heroínas, o que elas não imaginam é o que isso vai custar a elas. E ser herói ou heroína não é algo que a gente escolhe, né, não é o ego que decide, mas é uma estrutura da qual você faz parte que determinou que é você que vai percorrer aquela jornada. É isso aí. Mais alguma questão, alguma colocação? Então, acho que é isso aí. Mas a gente vai fazer isso, então a Cris vai disponibilizar esses textos. Na segunda, eu anotei para fazer segunda, esse final de Não, semana. não tem pressa, não, nenhuma pressa. Mas eu já anotei aqui. Tá bom. E essa jornada toda aí do herói, né? Só para finalizar aqui um pouco das minhas dúvidas, você deu exemplo aí do Putin, né? E do panorama mundial, né? De guerras e usurpações de terra e tal.
mas a gente pode e deve trazer esses conceitos para o nosso micromundo, não é isso? Nosso Uhum. núcleo familiar, por exemplo. Sempre vai ter a jornada do herói dentro do teu núcleo familiar, vai ter o anti-herói, né? Vão Sim, ter os personagens, que é ali que se desenvolve, né, acredito eu, o começo de todas as patologias que a Quando, exatamente. sociedade tem, quando a né? gente fala, né, na ideia de matar pai e mãe, é matar esse mundo antigo, né? Sim. É a ideia de que essas estruturas, em algum momento, elas vão se apresentar e precisam evoluir. A hora que você entende isso, você passa por essa fase. A proposta é que você consiga fazer o ciclo um pouco mais levemente ou mais rapidamente. Ainda assim, ele é extremamente doloroso, ele é extremamente difícil, até porque você sempre projeta um novo microcosmo, né, que não é conhecido. Então, e uma hora você vai se tornar aquilo que também precisa ser morto. Então, também é um conjunto de estruturas que para o nosso mundo é sempre necessário. Você sempre vai ter que, a hora que aquilo se entende e fica forte o suficiente para se tornar um anti-herói, precisa ser destruído na sequência. E essa é uma das garantias das nossas vidas, né? Tudo aquilo que foi vai ser destruído em prol de uma nova construção, de um novo conjunto de valores, que vai sempre ter características próprias e para quem veio antes vai parecer feio, vai parecer ruim, vai parecer inadequado, porque você tem que fazer a força contrária. Então, uma hora você também vai se tornar aquela estrutura que precisa ser vencida, É para isso que a morte existe. né? É. Ela termina, de fato, é o último ato heróico, né? É o último Faz muito do sentido, ciclo. né? Então, e é necessário, quer dizer, provavelmente se nós voltássemos ao passado, que não é possível, aquilo tudo ia ser insuportável para a gente. Em compensação, o futuro é inconcebível. Então, você tem essa. A gente precisa viver onde está e passar pelos ciclos que tá passando, né? Não é. E de fato, vai acontecer nas famílias. Ele sempre é interno, ele sempre é em nós, mas a gente sempre vai projetar isso. Então, você vai projetar na sua casa, pais, mães, marido, filhos. Então, sempre esses movimentos vão ser sempre projetivos, mas esse ciclo vai estar sempre instalado. Você sempre vai recusar e ele sempre vai se impor. Não há, não há outro caminho. O Campbell mostra nos estudos sobre os mitos do herói e é assim que o mundo anda, né? Que as coisas, porque senão a gente provavelmente estaria preso na mesma estrutura desde o início. E esse é o problema do paraíso, né? Ainda só existiriam Adão e Eva se não houvesse um ato heróico de comer a maçã da sabedoria, quando claramente eles não podiam fazer isso. Para as tribos antigas, a mesma coisa, quer dizer, havia um Deus que precisava ser morto em prol de uma nova tribo, de um novo valor. Então, hoje, quando você no Amazonas, a gente vê isso, né? Tribos que usam a internet constantemente, que tem um sistema de ensino próprio, que tem arqueiros olímpicos. Então, eles precisam encontrar um novo conjunto de valores. Aqueles valores das tribos antigas, por mais paradisíaco que fosse aquele mundo, já não era mais possível. Uma vez que novos valores tinham aparecido, eles iam se instalar de qualquer forma. Se bem que era paradisíaco no nosso olhar, porque um dos nossos guias, que era indígena, ele falava que na floresta amazônica 90% do que tem lá é tóxico. É feito para te matar. Você vai morrer. Então a gente olha para aquela grandiosidade e o nosso olhar distante entende aquilo como paraíso. Mas para quem vive lá, se você pisa num lugar errado, você pode ser atacado por um animal, picado por uma formiga venenosa, atacado por uma cobra e morre. Muitas árvores ali têm toxinas. Então, tem uma árvore com espinho que, se você se espetar, vai parar no pronto-socorro. Para os índios antigos, eles morriam, né? Então, tudo ali
você precisa ter uma atenção enorme, exige uma atenção maior do que a gente andar nas ruas, né, das nossas grandes cidades. É mais difícil. É mais difícil, Bem por mais incrível que difícil. talvez para ele seja o contrário, né? Para os povos antigos, andar nas nossas ruas seria mortal, mas para nós é mortal andar naquela floresta sem nenhum conhecimento. Então, tudo depende de como a gente compreende. Acho que é isso, né? Uhum. Se não tiver mais dúvidas, Muy encerraremos. rico, muy rico. Que bom. Legal. E aí vamos ver se com o texto para a próxima aula vocês trazem mais algumas questões sobre isso. É. Bom, Combinado, gente. Muito bom, obrigada. Beijo no meu Boa look noite a querido. todos. boa noite, obrigada. Boa noite, Beijo, meninas. Bom gente. final de semana. Até Tchau. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gratidão, Cris. Comunia.